O brasileiro está dividido sobre o Supremo Tribunal Federal, mas não do jeito que parece à primeira vista. O fato é o seguinte: uma pesquisa do Datafolha ouviu pouco mais de 2.000 pessoas, né, em abril deste ano. É uma pesquisa recente, e trouxe três números fortes, como a gente vai observar na, no texto publicado na Folha de São Paulo. 75% dizem que os ministros do STF têm poder demais. 71% dizem que o tribunal é essencial para a democracia, como de fato o tribunal é realmente fundamental. Estamos falando na instituição desses 71%, não nos indivíduos, né? Separemos. 75% acham que hoje as pessoas confiam menos no STF do que antes. É notório, pelo bate-papo nas esquinas, nos bares, vamos conversando com um com o outro nas reuniões, e a gente sente isso, sente esse clima entre as pessoas, e como já falamos anteriormente, há uma expectativa muito grande com relação à eleição para senador nas próximas eleições, né? Agora em outubro. E isso também tem gerado muita ansiedade na sociedade. E tem mais um detalhe importante, né? Mesmo entre quem votou no Luiz Inácio Lula da Silva, 64% acha que o STF tem poder demais. E entre quem votou no Jair Bolsonaro, esse número sobe para 68%. Minha gatinha aqui, meu tesouro preto, né? Coisa linda. É. Pois bem, eu vou mostrar para vocês o, de onde eu tirei essas informações, né? Já falei anteriormente que foi na Folha de São Paulo, e vou compartilhar, como sempre, né? Como dizia um poeta amigo meu lá da Bahia, o Pina é aquele que mata a cobra e mostra o pau. Então vamos lá mostrar de onde eu tirei a fonte que eu pesquisei isso aí. Vamos compartilhar. Um momento, vou compartilhar com vocês. Está aqui. Compartilhar. Já. Agora aí, ó, já aparecem as fotos dos excelentíssimos, e da senhora excelentíssima aí do Supremo, né? E aqui vocês observam de baixo para cima, inclusive tem os gráficos, né, para acompanhar os números. Veja bem aí, olha lá. Enfim, gente, vamos agora falar o seguinte. Como vocês bem sabem, eu gosto sempre de retomar aquela expressão que vocês vão até cansar de eu mencioná-la em todos os meus vídeos, mas eu gosto bastante porque isso foi um achado do meu querido professor Pericota, de quando eu fazia jornalismo, né, em que ele ali debatia as questões, aquelas perguntas clássicas do lead jornalístico. E daí? E daí que isso importa porque mostra uma tensão, né, real. Aliás, muito real, né? O brasileiro não quer acabar com o STF, notório, mas também não está confortável com o jeito que ele atua, né? Por causa dos indivíduos que estão lá. E como isso é como se dissesse o seguinte, né? Eu preciso dessa instituição, mas não confio totalmente nela, correto?
Então, isso afeta diretamente a política, como vocês também têm observado, com esses embates fortíssimos, né? Com discursos fortes, inclusive do Magno Malta no Senado, recentemente, com relação à atitude do ministro lá, que disse que cassaria o mandato de um senador que apresentou um relatório sobre a sobre os comandos criminosos organizados no Brasil. Né? Então, pois bem, se afeta a política, notadamente afeta as eleições, né? Correto? E também afeta as decisões judiciais, correto? E com isso, gente, o que que ocorre? E você há de concordar? Afeta a percepção jurídica diretamente, né? E no fim, o mais importante, afeta a estabilidade do país. E agora, o que que isso revela, né? Novamente, como eu venho sempre observando para vocês, indo direto ao ponto, né? No Brasil está se constituindo um padrão, e aqui também se revela um padrão. Quer dizer, o STF saiu do lugar tradicional, como era em outros períodos, né? Para quem viveu outros períodos, como já vivi outros períodos, em que você tinha um STF com ministros discretos, correto? E absolutamente técnicos, né? Como deve proceder um magistrado, né? E entrou no centro da disputa política. Daí gera uma série de embates, gente. E isto desorganiza o país, né? E isso vem de anos. Observe lá, passamos pelo mensalão, Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a anulação das condenações do Lula, hum, lembra muito bem disso, né? Pandemia e o suposto golpe de 8 de janeiro. Então, o tribunal passou a decidir temas que impactam diretamente o poder político. E aí acontece uma coisa, é importante mencionar aqui. O que aparece são aquelas decisões jurídicas e que sustenta a disputa de poder. Né? E quando o judiciário entra nesse nível de exposição, olha, ele, gente, ele deixa de ser visto só como árbitro e passa a ser visto como um jogador, mesmo que não queira, né? Tem mais um ponto. A pesquisa, né? Vocês forem ler lá, vocês vão observar, mostra o que nós já nos referimos anteriormente, uma queda de confiança. Né? O Brasil vive esta crise, a crise da confiança. Né? E preste atenção, gente, isso não surge do nada. Não surge do nada. Né? Quando você pensa que está surgindo uma coisa, pô, uma novidade, nunca é uma novidade. Alguma coisa foi constituída por trás. Então, isso vem do quê? Presta atenção. Decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas, né? Que são muito fortes. Investigações conduzidas pelo próprio tribunal,
suspeitas envolvendo ministros, como vocês estão acompanhando o caso do Banco Master, envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, envolvendo lá o ex-advogado do PT, hoje ministro do STF, né? O, esqueci o nome dele agora, compreende? Ou seja, não é só ideologia, né? É uma percepção, gente, de funcionamento. Se eu puxar, por exemplo, uma coisa que eu sempre pontuo aqui nas minhas pesquisas, né, que eu chamo de triângulo da realidade, ele cabe aqui alguma situação, né? Quer dizer, isso gera um impacto na educação política, porque as pessoas passam a entender menos o papel das instituições ou entendem de forma distorcida. Né, meu tesouro? Na cultura institucional, vai criando uma cultura de desconfiança generalizada, não só no STF, mas em outras instituições. Detalhe, assim, outro ponto, né, dessa questão que eu sempre me atenho. Claro, não afeta diretamente, digamos, a saúde, mas de uma forma está ligado porque é sobre, gente, estabilidade, que no fundo sustenta tudo, né? Agora, meu posicionamento, e vou lhes dizer nesse detalhe, o dado mais importante não é o que acham que tem que poder demais. É que, ao mesmo tempo, considera essencial, isso não é rejeição, é um alerta. A sociedade não está rompendo com o STF, está pedindo limite, clareza e previsibilidade. E o fechamento é esse. Quando uma instituição é vista como necessária, mas não confiável, o problema já não é só jurídico, é legitimidade. Deus guarde seus dias.